O chamado do profeta. Uma viagem pelas revelações de Enoque. O livro de Enoque é uma janela fascinante para o pensamento antigo. Ele nos convida a explorar um universo de revelações profundas e visões grandiosas. Este texto, embora não faça parte da Bíblia canônica para a maioria das tradições cristãs, exerceu uma influência inegável sobre o pensamento judaico e cristão primitivo. Sua narrativa nos transporta para um tempo antes do grande dilúvio, oferecendo uma perspectiva única sobre a origem do mal, a justiça divina e o destino final da humanidade. É uma jornada da mente e do espírito, que busca decifrar os mistérios que cercam nossa existência e o plano maior que guia o universo. A importância deste livro reside em sua coragem de abordar temas complexos com uma linguagem simbólica e poderosa. Dentro deste vasto compêndio de sabedoria, o livro 5, também conhecido como o Livro das Parábolas, se destaca como uma peça central. É aqui que encontramos as mais detalhadas profecias sobre o fim dos tempos, o juízo final e a vinda de uma figura messiânica. Este livro não é apenas uma coleção de histórias. É um mapa teológico que guia o leitor através dos eventos que moldarão o destino do mundo. Ele nos ensina que a história não é um ciclo aleatório de acontecimentos, mas uma narrativa com um começo, um meio e um fim glorioso, orquestrado por uma inteligência superior. Ao mergulhar em suas páginas, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias vidas e o papel que desempenhamos neste grande drama cósmico. A relevância do livro 5 para entender o Apocalipse é imensa. Ele fornece o alicerce para muitos conceitos que mais tarde se tornariam centrais na escatologia cristã. Antes mesmo dos evangelhos serem escritos, Enoque já falava de um filho do homem, um ser celestial destinado a julgar os reis e os poderosos da terra. Esta obra preenche lacunas, oferecendo um contexto mais rico para as profecias encontradas em outros textos sagrados. Ela nos mostra que a preocupação com a justiça final e a restauração da ordem divina é uma busca antiga da alma humana, um anseio por um mundo onde o bem finalmente triunfa sobre o mal de forma definitiva e irrevogável. Nossa exploração se concentrará em desvendar as mensagens deste livro de maneira simples e clara. Vamos caminhar pelos seus capítulos como quem explora um jardim de ideias, observando cada flor de sabedoria. Analisaremos o significado do fim dos tempos, a trágica história da queda dos anjos e suas consequências devastadoras. Veremos como Deus se revela como o juiz supremo e como os justos encontram sua redenção. Por fim, vislumbraremos a promessa de uma nova era, um futuro de paz e harmonia. Esta jornada não é apenas para estudiosos, mas para todos que buscam compreender as grandes questões da vida e encontrar esperança em meio às incertezas do presente. O fim dos tempos. Uma promessa de justiça e renovação. O conceito de fim dos tempos pode soar assustador para muitos. Evoca imagens de destruição, caos e catástrofes globais. No entanto, no contexto do livro de Enoque, essa expressão carrega um significado muito mais profundo e esperançoso. Não se trata apenas do fim do mundo como o conhecemos, mas sim do fim de uma era de injustiça, corrupção e sofrimento. É o ponto culminante da história humana. O momento em que a desordem causada pelo mal é finalmente corrigida pela intervenção divina. É a grande faxina cósmica, onde tudo o que é impuro e perverso é removido para dar lugar a algo novo e puro. A importância deste evento reside na promessa de justiça. Para as comunidades que leram e preservaram o livro de Enoque, a vida era frequentemente marcada pela opressão. Reis tiranos, governantes corruptos e os poderosos exploravam os fracos e os justos. O fim dos tempos, portanto, era a garantia de que essa situação não duraria para sempre. Era a certeza de que haveria um dia de acerto de contas, quando os opressores seriam julgados e os oprimidos seriam exaltados. Essa esperança
alimentava a fé e a resiliência das pessoas, dando-lhes força para perseverar em retidão, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia dominado pelas trevas. O fim dos tempos é, essencialmente, um ato de restauração. Imagine um belo jardim que foi invadido por ervas daninhas, pragas e predadores. O jardineiro, em sua sabedoria, decide não abandonar o jardim, mas sim limpá-lo completamente. Ele arranca as ervas daninhas pela raiz, remove as pragas e expulsa os predadores. Depois, ele planta novas sementes e restaura a beleza original do jardim. Da mesma forma, Deus, o grande jardineiro do universo, intervém no fim dos tempos para purificar sua criação. Ele não a destrói, mas a renova, restaurando a ordem e a harmonia que existiam no princípio. É um ato de amor pela sua criação. Portanto, o fim dos tempos não deve ser visto apenas com medo, mas também com esperança. É o capítulo final de uma longa história de luta entre o bem e o mal. E o livro de Enoque nos garante que o bem sairá vitorioso. É a promessa de que o sofrimento dos justos não é em vão, e que a justiça divina, embora possa parecer tardia, é certa e inevitável. Este evento marca a transição de um mundo manchado pelo pecado para um mundo governado pela paz e pela retidão. Um novo começo para aqueles que permaneceram fiéis. É a aurora de um novo dia para a humanidade. A queda dos anjos, uma ferida na criação. No coração da teologia de Enoque está a narrativa dramática da queda dos anjos. Esta história, detalhada no início do livro, serve como a explicação fundamental para a origem do mal e da corrupção no mundo. A história começa nos céus, onde um grupo de anjos, conhecidos como os vigilantes, tinha a tarefa de zelar pela humanidade. No entanto, eles cobiçaram a beleza das filhas dos homens e tomaram uma decisão desastrosa. Liderados por um anjo chamado Semiasa, eles fizeram um pacto para descer à terra e tomar esposas humanas para si, violando a ordem sagrada estabelecida por Deus, que separava o reino celestial do terreno. As consequências desse ato foram imediatas e catastróficas. Da união entre os anjos e as mulheres humanas nasceu uma raça de gigantes, os Nefilim. Esses seres eram poderosos e vorazes, e sua presença trouxe violência e destruição à terra. Eles consumiram todos os recursos dos homens, e quando estes não foram mais suficientes, começaram a devorar os próprios humanos e a lutar entre si. A terra, que antes era um lugar de ordem, mergulhou no caos. A transgressão dos anjos não foi apenas um ato de luxúria, mas uma rebelião que introduziu uma desordem profunda na criação, contaminando a linhagem humana e espalhando a violência por toda parte. Além da corrupção física, os anjos caídos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Eles revelaram os segredos da fabricação de armas de guerra, como espadas e escudos, o que intensificou os conflitos e o derramamento de sangue. Eles também ensinaram o uso de cosméticos e feitiçaria, o que, segundo o texto, levou à imoralidade e ao engano. Em essência, os anjos aceleraram a corrupção da humanidade, dando-lhes ferramentas para a autodestruição. O mal não surgiu de dentro do homem, mas foi introduzido por seres celestiais que abandonaram seu posto e traíram sua missão sagrada, causando uma ferida profunda no tecido da criação. O impacto dessa queda é o pano de fundo para todo o drama que se desenrola no livro de Enoque. O clamor dos humanos oprimidos sobe aos céus, e Deus ouve seus lamentos. A corrupção se tornou tão generalizada que uma intervenção divina se tornou necessária. A história da queda dos anjos explica por que o juízo final é inevitável. Não foi a humanidade sozinha que causou sua própria ruína, mas uma conspiração celestial que a desencaminhou. Portanto, o juízo de Deus não se dirige apenas aos homens maus, mas primeiramente aos anjos rebeldes, que foram a fonte original de toda a desordem. A ira divina. O anúncio do juízo final.
Diante da corrupção avassaladora que se espalhou pela terra, a resposta divina foi inevitável. O livro de Enoque descreve o juízo final não como um ato de capricho ou crueldade, mas como uma consequência lógica e necessária da violação da ordem cósmica. A justiça de Deus exigia uma resposta à violência, à opressão e ao caos semeados pelos anjos caídos e seus descendentes. O grito dos inocentes e o sangue derramado na terra clamavam por retribuição. Assim, o juízo final é apresentado como o grande momento em que o equilíbrio do universo é restaurado e a santidade da criação é reafirmada de forma definitiva e poderosa. A narrativa de Enoque nos mostra que Deus não age imediatamente. Ele observa, permite que as consequências das más escolhas se manifestem e ouve o clamor dos aflitos. O juízo é precedido por avisos e profecias, entregues por mensageiros como o próprio Enoque. Isso demonstra uma justiça que é paciente e deliberada, não impulsiva. Deus anuncia o que está por vir, dando a todos a chance de compreender a gravidade de seus atos. O juízo é, portanto, um evento anunciado, uma tempestade que se forma no horizonte como resultado direto das ações dos ímpios, tanto celestiais quanto humanos, que desafiaram a autoridade divina. O anúncio do juízo é direcionado a dois grupos principais. Primeiramente, aos anjos vigilantes, que lideraram a rebelião. Eles são informados de que serão aprisionados em um abismo de trevas até o dia do grande julgamento, quando enfrentarão sua sentença final. Seus filhos, os gigantes Nefilim, serão destruídos da face da terra, e seus espíritos se tornarão demônios que vaguearão pelo mundo, atormentando a humanidade até o fim dos tempos. Em segundo lugar, o juízo é anunciado aos reis, governantes e poderosos da terra que seguiram os caminhos da injustiça, oprimiram os pobres e negaram o nome do Senhor dos Espíritos. Este anúncio estabelece um princípio fundamental: ninguém está acima da lei divina. Nem mesmo seres celestiais poderosos como os anjos podem escapar das consequências de seus atos. Isso era uma mensagem poderosa para a audiência original do livro, que vivia sob o domínio de reis que se consideravam deuses. O juízo final, conforme profetizado por Enoque, é a democratização da responsabilidade. Ele afirma que todos, do mais poderoso anjo ao mais humilde ser humano, serão chamados a prestar contas de suas ações diante do Criador do universo. É a promessa de que a justiça prevalecerá sobre o poder. Enquanto o juízo final significa condenação para os ímpios, para os justos, ele representa a redenção final. A redenção é o momento da libertação, da salvação e da vindicação. É a recompensa por uma vida de fidelidade e perseverança em meio a um mundo hostil. Os justos, no livro de Enoque, são aqueles que mantiveram sua fé em Deus, que não se curvaram à idolatria, que não participaram da opressão e da violência, e que viveram de acordo com os caminhos da retidão. Eles são descritos como os eleitos e santos, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. A salvação dos justos não é algo que eles conquistam por seus próprios méritos, mas um dom concedido pela graça de Deus. Sua justiça consiste em sua confiança e obediência a Deus, mesmo quando isso lhes custou perseguição e sofrimento. Eles são aqueles que não negaram o nome do Senhor dos Espíritos. Durante o juízo final, enquanto os ímpios tremem de medo, os justos são preenchidos com paz e alegria. O Filho do Homem, que é o juiz dos opressores, revela-se como o protetor e salvador dos oprimidos. Ele os reúne e os acolhe em sua presença, confirmando sua fé e recompensando sua lealdade. O processo de redenção é descrito como uma transformação gloriosa. Os justos, que viveram vidas humildes e muitas vezes sofridas na terra, são elevados a um estado de honra e glória. Seus rostos brilharão como o sol, e eles serão vestidos com vestes de glória e vestes de vida.
A morte e o sofrimento são removidos deles para sempre. Eles receberão uma nova vida, eterna e cheia de paz, na presença de Deus e de seu eleito. Esta é a grande inversão de fortunas prometida ao longo do livro. Os últimos serão os primeiros, e os humilhados serão exaltados. A importância dos justos na história é fundamental. Eles são a razão pela qual a criação é salva e renovada, e não simplesmente destruída. Sua fé e retidão preservam a semente da esperança no mundo. Eles são a prova de que, mesmo em meio à mais profunda escuridão, a luz da fidelidade a Deus pode continuar a brilhar. A redenção dos justos é o objetivo final do plano de Deus. É a celebração do triunfo da fé sobre a incredulidade, da integridade sobre a corrupção e do amor sobre o ódio. Eles são os herdeiros da nova criação que Deus está prestes a inaugurar. Após o julgamento e a redenção, o livro de Enoque nos apresenta a visão de uma nova era. Este não é apenas um retorno ao estado original do paraíso, mas algo ainda maior, uma nova criação, onde o céu e a terra são transformados. O antigo mundo, manchado pelo pecado, pela violência e pela morte, passa. Em seu lugar, surge um mundo renovado, governado diretamente pela presença de Deus. A escuridão é banida para sempre, e uma luz perpétua brilha sobre os justos. É a realização final de todas as esperanças e promessas. Um futuro que ultrapassa a imaginação humana. A vida dos justos nesta nova era será drasticamente diferente. O medo, a dor, a doença e a morte não existirão mais. Eles viverão em um estado de paz e harmonia perfeitas, tanto com Deus quanto uns com os outros. O texto descreve que eles comerão e descansarão e se levantarão com aquele Filho do Homem para todo o sempre. Isso simboliza uma comunhão íntima e ininterrupta com o divino. A vida será uma celebração eterna, cheia de alegria e adoração. Os justos herdarão a terra, não a antiga terra corrupta, mas uma terra purificada e santificada, onde a justiça habitará para sempre. Uma das mudanças mais significativas na nova era é o acesso direto à sabedoria divina. No mundo antigo, o conhecimento era muitas vezes oculto ou distorcido. Os anjos caídos ensinaram segredos proibidos que levaram à destruição. Na nova criação, os justos receberão a verdadeira sabedoria diretamente de Deus. Eles compreenderão os mistérios do universo e os caminhos do Senhor. Esta sabedoria não levará à arrogância ou à destruição, mas à humildade e à adoração. O conhecimento se tornará uma fonte de alegria e crescimento espiritual, em vez de uma ferramenta de poder e corrupção. Esta visão de uma nova era serve como a motivação suprema para uma vida reta. Ela mostra que o sofrimento presente é temporário e que a recompensa futura é eterna e gloriosa. Para as comunidades oprimidas que liam este livro, a promessa de um mundo transformado era um farol de esperança que as sustentava. Mostrava que a história não terminava com a vitória dos tiranos, mas com o triunfo dos santos de Deus. A nova era é a prova final do amor e da fidelidade de Deus, que não apenas julga o mal, mas também cria um futuro maravilhoso e eterno para aqueles que o amam. Uma das contribuições mais importantes do livro de Enoque é a sua clara distinção entre os papéis de Deus, o ancião de dias, e a figura messiânica, o Filho do Homem ou o eleito. Compreender essa diferença é crucial para entender a mecânica da salvação e do julgamento descrita no livro. Deus, o ancião de dias, é a fonte última de todo poder, autoridade e existência. Ele é o Criador eterno, o soberano que se assenta no trono do universo. Ele é quem planeja a salvação, quem estabelece as leis da justiça e quem, em última análise, preside todo o drama cósmico. Sua autoridade é suprema e inquestionável. O Messias, por outro lado, é o agente escolhido por Deus para executar seu plano na Terra. Ele é descrito como um ser pré-existente, que estava com Deus antes que o Sol e os signos fossem criados.
Seu papel é multifacetado. Antes do juízo, ele é o portador da esperança e o campeão dos justos, aquele em cujo nome eles encontram refúgio. Durante o juízo, ele é o executor da justiça divina. É ele quem se senta no trono de glória para julgar os reis e os poderosos. Ele não age por sua própria autoridade, mas pela autoridade que lhe foi concedida pelo Ancião de Dias. Ele é o braço direito de Deus na história. A relação entre eles é de perfeita harmonia e unidade de propósito. Não há conflito ou competição. O Ancião de Dias revela o Filho do Homem no momento apropriado, e o Filho do Homem age em perfeita obediência e alinhamento com a vontade do Ancião de Dias. Esta distinção é fundamental, porque preserva a transcendência absoluta de Deus, ao mesmo tempo que permite uma intervenção divina mais direta e pessoal na história através da figura do Messias. Deus permanece como o poder misterioso e supremo, enquanto o Messias interage diretamente com a humanidade, tanto como juiz quanto como salvador. Essa dinâmica enriquece a compreensão do plano divino. Mostra um Deus que não é apenas um governante distante, mas que se envolve ativamente na redenção de sua criação através de um mediador escolhido. O Messias de Enoque é, portanto, a ponte entre o divino e o humano, o executor do juízo e o protetor dos eleitos. Ele é a manifestação da justiça e da misericórdia de Deus. Enquanto o Ancião de Dias representa a soberania eterna, o Filho do Homem representa a ação divina na história, trazendo o plano eterno de Deus à sua gloriosa conclusão. Ao final desta jornada pelo livro 5 de Enoque, emerge uma lição principal, uma mensagem que transcende os séculos e fala diretamente ao coração humano hoje, em 2025. A lição fundamental é a da esperança perseverante na justiça divina. Em um mundo que muitas vezes parece dominado pela injustiça, pela corrupção e pelo poder dos inescrupulosos, a narrativa de Enoque serve como um poderoso lembrete de que o estado atual das coisas não é permanente. Ela nos ensina que existe uma ordem moral no universo e que, no final, a retidão será vindicada e o mal será julgado. Esta mensagem nos convida a viver com integridade, mesmo quando parece desvantajoso. Os justos de Enoque não eram poderosos ou influentes. Sua única força era sua fidelidade a Deus. O livro nos encoraja a não nos desesperarmos diante da aparente vitória do mal, nem a sermos seduzidos pelos caminhos da corrupção para obter ganhos temporários. Em vez disso, ele nos chama a cultivar uma retidão interior, a praticar a justiça em nossas próprias vidas e a manter nossa fé em um poder superior que governa a história. É um chamado para sermos eleitos e santos em nosso próprio tempo e lugar. Além disso, o legado de Enoque é um antídoto contra o cinismo. É fácil olhar para os problemas do mundo, guerras, desigualdade, destruição ambiental, e concluir que a humanidade está em um caminho sem volta para a ruína. O livro de Enoque oferece uma contranarrativa. Ele afirma que a história tem um propósito e uma direção, guiada por uma mão divina. Ele nos assegura que a escuridão não terá a palavra final. Essa perspectiva pode transformar nossa maneira de encarar o futuro, substituindo a ansiedade pela esperança e a passividade pela ação justa, confiando que nossos pequenos atos de bondade e retidão fazem parte de um plano cósmico maior. Em última análise, a lição principal do Apocalipse de Enoque é que a esperança não é um otimismo ingênuo, mas uma convicção profunda na soberania e na bondade de Deus. É a certeza de que, não importa quão escura a noite pareça, a aurora de uma nova era de justiça e paz está garantida. Para nós, hoje, ler Enoque é um exercício de expandir nossa mente e fortalecer nosso espírito. É ser lembrado de que nossas vidas têm um significado eterno e que a busca pela justiça, pela verdade e pelo amor é a jornada mais valiosa que podemos empreender
pois ecoa na eternidade.